Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à nossa semana gratuita dos bolos no pote. Meu nome é Isabela Plaza e eu estou muito feliz de ter você aqui comigo durante essa jornada de curso. Para você que ainda não me conhece, que nunca viu um curso meu, eu sou professora de confeitaria, trabalho com isso há mais de 6 anos e durante esse período já formei mais de 50 mil alunas, ensinando elas a trabalharem em casa, fazendo bolos, doces, tudo que você imaginar na cozinha de casa, começando do zero e ganhando muito dinheiro com isso. Mesmo quem não sabe fazer um bolo no pote, vai aprender aqui comigo. Quem já tentou fazer um bolo no pote e deu errado, pode esquecer tudo que você já viu, tudo que você já aprendeu, porque a partir de agora eu vou te ensinar de um jeito simples, fácil e econômico fazer várias receitas de bolos no pote, vários tipos e combinações de bolos no pote. Você vai aprender aqui comigo tanto as receitas quanto as técnicas para os seus bolos darem certo. Não adianta nada a gente sair pegando receita na internet se a gente não sabe o jeito certo de fazer, não é verdade? Receitas tem milhões e milhões e milhões aí. Na internet, no Google, no Facebook, no Instagram, no YouTube, por aí afora. Mas agora um curso completo como esse aqui, gratuito, que eu tô dando pra você, você não encontra aí em outro lugar, tá? Então presta bastante atenção em todas as aulas, em todas as informações para você aprender e conseguir fazer dos bolos no pote um negócio. Bolos no pote podem ser a porta de entrada aí para você na confeitaria. Eles precisam de um baixo investimento, geralmente são coisas que a gente já tem em casa, utensílios que nós já temos em casa, os materiais são baratos, dá pra gente vender por um custo bom e ter um lucro muito bom. Bolo no pote a gente consegue vender como sobremesa, como lembrancinha, conseguimos vender no café da manhã, conseguimos vender na sobremesa do almoço, para o café da tarde, para aquele lanchinho. Então dá pra gente vender bolo no pote para vários públicos, para várias pessoas e em todas as épocas do ano. A gente consegue vender bolo no pote no verão, bolo no pote bem geladinho, a gente consegue vender bolo no pote no inverno, aquele bolo no pote bem chocolatudo que todo mundo quer para se aquecer no inverno, conseguimos também. Dá para vender bolo no pote em datas comemorativas e fora de datas comemorativas. Então ele é muito versátil e ele é fácil da gente conseguir vender. Você consegue fazer uma produção grande e com isso você também tem um lucro bom, porque o custo-benefício do bolo no pote é excelente, tá? E é por isso que eu quero te ensinar aqui como faz bolo no pote. Antes da gente dar início, eu preciso te explicar como funcionam as nossas aulas, como funciona o nosso grupo aí do WhatsApp e o que você vai aprender cada um desses dias aqui comigo, tudo bem? Então, nós teremos 3 videoaulas aí no grupo do WhatsApp, tá? Todas liberadas às 8 horas da manhã. Então, hoje foi liberada aqui a nossa aula número 1, que é essa que você está assistindo agora. Nessa aula eu vou te ensinar sobre os potes, vou ensinar para você também a minha massa branca coringa para bolos no pote. É uma massa amanteigada que rende muito, dá pra gente fazer muito bolo no pote e levam poucos ingredientes. Na aula de amanhã, que será enviada às 8 horas aí no grupo que você está no WhatsApp, eu vou te ensinar a fazer 2 tipos de recheio. O creme belga, que é aquele creme de confeiteiro, sabe? Que muita gente tem dificuldade em fazer, em acertar o ponto. É um creme muito versátil porque serve de base para vários outros preparos e você vai ver o tanto de coisa que a gente consegue fazer em bolos no pote com o creme belga. E amanhã eu também te ensino a fazer um mousse de leite ninho, que é um recheio que rende absurdamente bem. Ele é muito barato de fazer, tá? Barato e fácil. Amanhã na aula 2 eu te ensino isso e na aula 3, que será na quarta-feira, eu vou te ensinar a fazer um creme de chocolate, também para bolo no pote, e aí nós vamos montar vários tipos de bolos no pote. Na nossa aula 3 eu também te ensino a fazer uma calda coringa aí para os seus bolos no pote, tá? Então você vai aprender comigo a fazer, além do creme de chocolate, uma calda para molhar os seus bolos no pote e você também vai aprender a montar vários tipos de bolo no pote, como bolo no pote de morango, bolo no pote de ninho com Nutella, bolo no pote de creme belga com coco, enfim, bolo no pote choconinho, chocolate com leite ninho. Então dá pra gente fazer muita combinação com isso aqui que eu vou te ensinar, tá? Então fica comigo até a aula 3, as aulas elas ficam no ar até sexta-feira meia-noite, depois de sexta-feira meia-noite elas saem do ar. Então você tem aí toda semana pra assistir e para acompanhar, mas assiste na sequência para não perder nada. Não precisa se preocupar em anotar as receitas, porque no sábado
eu mando aí para você no grupo do WhatsApp as receitas por escrito, tá? Então não precisa parar a aula, ficar anotando a receita, porque no sábado eu te mando tudo por escrito, certo? Outra coisa muito importante, só confia nos administradores do grupo, que sou eu e outras pessoas da minha equipe, que somos administradores do grupo que você tá aí no WhatsApp, tá? Se você tiver alguma dúvida relacionada à aula de hoje, à aula de amanhã, ao funcionamento do grupo, qualquer dúvida que você tiver sobre o andamento da nossa semana, sobre as nossas receitas, é só enviar uma mensagem para os administradores do grupo que você tá e aguardar. São muitas pessoas, pelas minhas contas, são mais de 40 mil alunas participando aqui da semana gratuita dos bolos no pote, então nós estamos aí trabalhando a todo vapor para conseguir dar atenção para todo mundo, então deixa sua mensagem e fica tranquila que você não vai ficar sem a sua resposta. A gente recebe todas as mensagens e colocamos elas em ordem de chegada e vamos atendendo a todas, então pode ficar despreocupada. Agora que eu já te expliquei tudo isso, vou mostrar um pouquinho para você aqui sobre os potes, tá? Potes mais comuns, mais vendidos para bolo no pote e os mais em conta também. São esses aqui, ó, são potes descartáveis, tá? Você encontra em lojas de embalagem, lojas de descartáveis, lojas de confeitaria, de artigo para festa, mercado de atacado, tá? São simples, ó, e econômicos e fica bem bonito. Esse aqui é o quadradinho e esse aqui é o redondo. Ambos têm 250 ml. É o tamanho mais padrão aí para bolo no pote. Tem os de 150 ml, tem os de 350 ml, são os menorzinhos e os maiores, mas o tamanho aí médio é 250 ml, são esses potes aqui que eu vou te mostrar. É claro que existem potes mais decorados, potes de acrílico para você fazer para lembrancinhas, tá? Aí eles têm um custo mais elevado, mas a base da montagem é essa que eu vou te ensinar e depois você pode usar também para outros tipos de potes, tá? Agora que eu já te falei sobre os potes, a gente vai começar já fazendo a nossa massa amanteigada e eu vou te mostrar todos os passos para que sua massa dê certo. Então vem comigo que a gente já vai aprender. Então, o que a gente precisa aqui para a nossa massa branca de bolo no pote? Essa massa de bolo no pote você pode utilizar para bolo de festa, para bolo no pote, para copo da felicidade, tá? Para tortinhas no pote, para o que você quiser. Bolo recheado, bolo decorado, é uma massa amanteigada, super macia por dentro e bem estruturada por fora. Então, essa massa aqui, ela é muito econômica para bolo no pote, ela rende muito, tá? Ela rende uma forma grande, então você consegue fazer muito bolo no pote com ela. Leva poucos ingredientes e é super fácil de fazer. Eu vou fazer na batedeira essa massa, mas se você não tiver batedeira, você consegue fazer na mão também, respeitando os ingredientes e a ordem de preparo, tá? Então, é só utilizar os mesmos ingredientes e a mesma ordem de preparo que eu vou fazer aqui na batedeira. Pode ser qualquer tipo de batedeira, tanto a planetária, quanto a de mão, quanto a comum, tá? Então, dá para bater na batedeira ou na mão. Essa massa aqui a gente só não consegue bater no liquidificador por conta do método de preparo dela, tá? Então, o que a gente precisa aqui? Tenho aqui 3 xícaras de farinha de trigo ou 360 gramas. Tenho aqui 2 xícaras de açúcar refinado ou 360 gramas. Tenho aqui também 3 ovos médios. Se seu ovo for muito pequeno, coloca 4 ovos, tá? Tenho aqui 1,5 xícaras de leite ou 360 ml de leite. E tenho aqui 3 colheres de sopa ou cerca aí de 60 gramas de manteiga ou margarina sem sal. 1 colher de sopa de fermento em pó ou 15 gramas, tá? Então, esses são os ingredientes que a gente precisa. Aqui eu tenho já uma assadeira retangular de 30 por 40, tá untada com manteiga e enfarinhada, mas você pode untar com óleo e farinha de trigo ou pode untar também com o desmoldante, da forma que você preferir. Eu gosto de untar com manteiga e farinha de trigo, mas pode untar de outra forma, caso queira, tá? Então, o que a gente precisa? Vou separar aqui os ingredientes pra gente começar. Coloco aqui no bowl da batedeira os ovos, primeiro, o açúcar e a manteiga ou margarina. Então, coloco aqui tudo junto no bowl da batedeira e vou levar para bater por mais ou menos uns 2 minutinhos ou até incorporar bem e formar um creme branco e fofinho. Se não tem batedeira, vai bater isso aqui junto na mão com o fouet
até também formar uma mistura homogênea. Demora mais do que na batedeira, mas você também consegue fazer. Então vou levar lá para bater e a gente já volta para continuar. Lembrando que antes de mais nada, o meu forno já está pré-aquecendo a 180 graus, tá? Então pra gente fazer essa massa de bolo tem que pré-aquecer o forno a 180 graus entre 5 a 10 minutinhos, que é o tempo de separar os ingredientes e preparar nossa receita, tá? Então deixa o forno pré-aquecendo já e vamos fazendo a receita. Vou levar para bater esses 3 ingredientes e depois a gente volta para finalizar o restante. Vamos lá. Prontinho, então, aqui nosso creme já tá bem batido, olha só como fica um creme bem bonito, bem branquinho, tá? Agora o que a gente vai fazer? Eu vou jogar aqui o leite, pode jogar de uma vez o leite, não tem problema, e também a farinha de trigo de uma vez. A gente só vai deixar o fermento por último. Agora, eu só vou incorporar aqui com o fouet e vou voltar para a batedeira, tá? Só mistura aqui no fouet para não voar a farinha de trigo a hora que eu ligar a batedeira, tá? Mas se você estiver fazendo já direto na batedeira, não precisa. Ou se você quiser finalizar batendo aqui na mão, pode também, tá? Não precisa levar para a batedeira, se não quiser nesse ponto aqui. Eu vou levar só para incorporar mais um minutinho e depois a gente volta para colocar o fermento. Prontinho, tudo muito bem batido. O que eu vou fazer agora? Acrescentar o fermento em pó. Então coloco aqui o fermento em pó e misturo com o fouet aqui levemente até incorporar e não ficar com nenhum gruminho, tá? Então vou misturar aqui bem. Não precisa bater o fermento na batedeira, tá? Somente se você quiser misturar mesmo, mas aí é só até misturar, assim como eu tô fazendo com o fouet. Misturo bem aqui e a gente já vai passar para a assadeira. Prontinho, então. Coloquei aqui minha assadeira e a gente vai já jogar aqui toda a massa na assadeira. Se você quiser fazer em uma assadeira menor, para ficar uma massa mais alta, pode também, tá? Nessa grandona aqui ela vai ficar uma massa mais baixinha, tá? Porque depois a gente vai esfarelar o bolo no pote. Então, mexo bem aqui para preencher toda a minha assadeira. Dou umas batidinhas. E agora a gente vai levar para assar. Mantenha no forno a 180 graus, tá? Por cerca aí de 40 a 45 minutinhos, ou até a gente espetar o palitinho lá dentro e o bolo sair completamente seco, tá? Não abre o seu forno antes de 30 minutos, só depois de 30 minutos para ele não murchar. Vou levar para o forno, depois a gente já retorna para te mostrar o bolo pronto. Então, gente, finalizamos aqui já a nossa massa de bolo no pote, nossa massa amanteigada, tá? Lembra que eu falei pra você que se você quiser um bolo mais alto, você pode fazer em uma assadeira menor. Mas para bolo no pote eu prefiro fazer assim mesmo, em uma assadeira grande, tá? Então olha só, assim fica a nossa massa para bolo no pote, tá? Ela cresce super bem. Aqui ela tá mais baixinha porque minha assadeira ela é grande mesmo, tá, gente? Ó, é uma assadeira grandona, tá? Mas se você fizer em uma assadeira menor, seu bolo vai ficar bem alto. Também tem que tomar cuidado com isso e não fazer em uma assadeira tão pequena, porque senão o seu bolo vai transbordar, tá? Então toma bastante cuidado com isso. Essa massa aqui você pode usar para bolos de festa, bolos recheados. Ela tem uma excelente estrutura para todo tipo de bolo que você quiser fazer. Por isso que eu chamo ela de massa coringa, porque ela é fácil, versátil e barata. A gente consegue com essa mesma receita fazer vários bolos com custo muito baixo. E para bolo no pote ela rende super bem, além de ser extremamente macia por dentro, tá? A nossa massa de bolo no pote, para ela render mais, eu recomendo que você esfarele ela, e isso eu vou te ensinar lá na aula 3, na hora da montagem, porque isso faz parte da montagem. Tem pessoas que cortam em discos do tamanho do pote, mas aí a gente tem uma perda muito grande, tá? Porque existem as rebarbas, os cantinhos, enfim. Então cortar dá muito mais trabalho e a gente perde muito mais massa. Agora esfarelar a gente não perde nada da nossa massa. A única coisa que se você quiser tirar são os cantinhos, tá? Mas aí você não vai ter praticamente nenhuma perda. Então eu recomendo que você esfarele a massa. É o jeito mais fácil, mais simples e que rende, né, ainda mais. E que não te dá desperdício, não te dá prejuízo, certo? Então aqui tá a nossa massa. Eu vou cortar ela e esfarelar para você ver ela por dentro lá na aula 3, na hora da montagem. Essa massa aqui, do jeito que ela tá, não precisa desenformar, a gente pode ir cortando ela
tá? E já esfarelando aqui dentro mesmo, certo? Então, se você quiser desenformar, pode também para fazer outros tipos de bolo, mas para bolo no pote não tem a necessidade de desenformar. A gente vai cortando em pedaços e esfarelando aqui mesmo, certo? Agora, essa massa aqui, ela tem durabilidade de até 5 dias em temperatura ambiente. Eu não gosto de colocar massa amanteigada na geladeira, principalmente a massa sem nada. Depois, com o bolo no pote, com a calda e com o recheio, aí sim a gente consegue pôr na geladeira, mas aí eu também te ensino na aula 3 a conservação dos bolos prontos, porque tem diferença, vai depender do recheio, vai depender da calda, da montagem e do que a gente vai usar aí a conservação. Mas essa massa, do jeito que ela tá, prontinha, sem nada, temperatura ambiente por até 5 dias, tá? Então isso é muito importante. Ah, Isabela, posso congelar minha massa? Pode. Você pode congelar tanto ela assim, ou cortada, embalada em papel filme por até 3 meses, ou você já pode congelar sua massa esfarelada, tá? Então, esfarela sua massa, põe em um saquinho para congelar e deixa no congelador por até 3 meses. Só lembra de colocar uma etiquetinha com o nome da massa e com a data de validade, a de fabricação e a de validade, que será daqui até 3 meses, tá? Para descongelar é só retirar do congelador, deixa em temperatura ambiente por cerca de 2 a 4 horas, que ela descongela e você já consegue utilizar novamente, tá bom? Uma vez que você congelou e descongelou, você não pode voltar ao congelador, tá? Então só pode congelar uma vez. Então deixou no congelador, retira e usa. O que eu recomendo que você faça para não correr o risco de não usar tudo? Congela em porções pequenas já a massa esfarelada. Então congela de 100 em 100 gramas, de 200 em 200 gramas, tá? Nos saquinhos, ou separa em várias porçõezinhas se você não tem balança para pesar. Isso somente se você quiser congelar mesmo. Pra gente trabalhar com ela aqui, eu não vou congelar porque já tá muito perto da nossa aula 3, né? É daqui até quarta-feira, então a gente consegue manter ela em temperatura ambiente para finalizar na quarta-feira, tá bom? Espero que tenha gostado, que tenha entendido aqui. Se fizer a massa, manda uma foto lá para mim, lá no grupo do WhatsApp, lá para os nossos administradores, que nós vamos ver aí a massa de todo mundo. E na aula de amanhã, às 8 horas, eu vou ensinar para você o creme belga e vou te ensinar o mousse de leite ninho, que é sucesso absoluto aí nos nossos bolos no pote, tá bom? Um grande beijo e eu vejo você amanhã na aula 2. Tchau, tchau!